A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos mais uma vez, para a oração da noite. Evangelista Odete já cumprimentando a todos com a doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba com alegria e aonde quer que você esteja esta paz maravilhosa, paz que o próprio Jesus declarou: eu vos dou e eu vos deixo, não vou las dou como o mundo dá. Não é uma paz passageira, não é aquela paz que só permanece durante o momento do sorriso, depois ela vai embora, não é só quando estão em festa, não é só quando tudo está bem, não é só quando tem dinheiro que esta paz está presente, não, em todas as circunstâncias, em todas, até mesmo enfrentando a adversidade, você tem paz. Você já viu pessoas que às vezes estão passando luta, enfrentando as adversidades, e alguém pergunta para ela, sabe que ela está passando por um momento difícil, pergunta para ela, está tudo bem? E ela diz, olha, as coisas não estão tão boas, mas eu estou bem, porque o meu Deus está comigo. É pessoas que têm paz, então receba esta paz maravilhosa, paz que excede todo entendimento, vem da parte do nosso Deus, Ele que é o Deus que excede todo entendimento. Em Cristo Jesus, Ele dará alívio na nossa mente e no nosso coração. É o que diz a palavra do Senhor, Filipenses 4:6. É lindo demais a palavra do Senhor, né? E nós vamos neste momento orar, nos achegar a este Deus maravilhoso, a este Deus longânimo, a este Deus misericordioso. E por falar em misericórdia, nós temos um versículo maravilhoso para nós refletirmos na noite de hoje, antes da oração, que é o Salmo 119. 119 de Salmos, verso 121. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia Sagrada. Ele tem 176 versículos, mas nós escolhemos apenas um versículo para nós trazermos aqui e junto nós refletirmos nesta palavra. O salmo, todos os salmos é um canto. E os salmistas são vários. Não é só Davi, são vários os salmistas. E Davi, neste salmo, ele estava em oração, quando ele diz as seguintes palavras: sê o fiador do teu servo para o bem, e não permita que os soberbos me oprimam. Desfalece os meus olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Senhor, trata o teu servo segundo a tua misericórdia. Olha que coisa linda. Trata-me, Senhor, segundo a tua misericórdia. Quando tu me tratar, quando o Senhor for fazer alguma coisa para mim, faça por causa da sua misericórdia. Me trate, Senhor, com a sua misericórdia. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e me ensine os teus decretos. Olha que coisa linda. Eu sou o teu servo. Dá entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Me dá entendimento, Senhor, para que eu conheça a tua soberania. Para que eu conheça além do que eu já sei. Mas eu sei que tem muito mais. Tu és um Deus muito mais soberano do que eu imagino. Olha que coisa tremenda. Palavra bonita. O que Davi estava aqui pedindo? O livramento. Ele estava pedindo aqui, Senhor, cuida de mim. Senhor, me proteja, porque são muitos os meus inimigos. Senhor, me salva, porque eles estão vindo aí, Senhor, para acabar comigo e com o meu povo, que é o teu povo. O bonito, ontem à noite, no domingo à noite, nós também, em um outro salmo, nós ressaltávamos a maneira que Davi se apresentava ao Senhor. Ele nunca se colocou diante de Deus como rei, porque eu sou o rei do teu povo, porque o Senhor me levantou como rei. Não, ele sempre se coloca como servo. Tu és o meu Deus e eu, Senhor, sou o teu servo. E aqui ele está pedindo, olha, seja o fiador do teu servo. Ele não está dizendo, seja o fiador do rei que o Senhor levantou em Israel. Ele está dizendo,
Eu sou o teu servo e tu és o meu Deus. Seja o fiador do teu servo para o bem. E não permita que os soberbos me oprimam. Olha que coisa tremenda. Hoje nem os pais mais querem ser fiador de seus filhos, porque sabem que se não pagarem, se os filhos não pagarem, é os pais que serão comprometidos, né? Aí vem o banco, tira a casa, tira carro, porque não pagou a dívida dos filhos. Agora Davi está dizendo, olha, Senhor, eu não tenho mais ninguém. Eu poderia até me juntar com outros reis e pedir a eles, me dê uma palavra em meu favor. Eu poderia encontrar algum rei aí que me desse, que daria uma palavra em meu favor contra os meus opressores, mas eu sei que todo homem é falho. Agora, Senhor, eu sei que o Senhor é soberano. Eu sei que o Senhor é muito mais soberano do que eu imagino, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor é um Deus de testemunhos extraordinários. Então ele não está pedindo ao homem, mas ele está pedindo a Deus, ser o meu fiador. Me dê uma palavra, Senhor, em meu favor. Haja em meu favor. Dá o livramento, dá proteção para mim, Senhor, que eu preciso. Não é só eu, mas a minha casa, aqui o palácio. Fora do palácio. Todos os soldados que estão aí 24 horas, prestando o seu trabalho para este país, para esta nação. Senhor, todos precisam de livramento e não tem outro para dar. Não tem outro para nos dar o livramento senão ser o Senhor. Olhe para mim, olhe para o teu servo, mas olhe com a sua misericórdia, com a soberania do Senhor, com toda a soberania que existe no Senhor. Olhe para Israel, olhe para a minha família, olhe para mim, Senhor. Eu preciso, Senhor, do livramento. Eu preciso de alguém que guarde nós, que nos proteja. O exército está aí, plantado 24 horas, protegendo a cidade. Mas o Senhor dos altos céus protegerá toda a nação. Cada vida, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada idoso, o Senhor vai proteger a todos. Ser o meu fiador. Ser o fiador do teu servo é o que eu peço. Nós precisamos desse fiador dentro da nossa casa. Para que quando o inimigo, o matador de sonhos, se aproximar, tenha quem diga, nesse você não toca, esse é meu. Eu defendo, eu sou o fiador dele. Peça ao Senhor nesta noite para que seja o fiador, o teu fiador em todas as áreas da tua vida. Você não terá mais decepção. Não, você não terá mais perda, mais prejuízo. Ninguém mais vai te enganar. Ninguém mais vai sabotar os teus sonhos, os teus projetos, porque o Senhor é o fiador da tua casa, da tua vida. Ele é o teu fiador financeiro, ele é o fiador no teu casamento, na tua vida matrimonial. Ele é o fiador dos teus filhos. Quem que vai proteger os teus filhos enquanto você estiver viajando ou trabalhando fora de casa, ausente de casa? Quem vai proteger é o fiador, é Deus. Deus vai proteger a tua casa. Vamos orar ao Senhor? Vamos clamar a Deus? Davi estava dizendo, olha, Senhor, aqui dentro do palácio eu preciso ser guardado, protegido. Lá fora, Senhor, andando pelas campinas, pelos campos, eu preciso da proteção. Em batalha, Senhor, eu preciso da proteção. Sejam os meus inimigos poucos ou muitos, eu preciso que o Senhor me proteja. E a Bíblia Sagrada diz que, uma certa feita, Senaqueribe se levantou contra Israel. E foi a última vez que os sírios se levantaram contra Israel. Senaqueribe desafiou. Ele desafiou, ele disse, olha, nem Deus poderá livrar o Deus de vocês, nem o Deus de vocês poderá livrar vocês da minha mão. Vou acabar, vou aniquilar, vou aniquilar vocês. Ninguém mais vai ficar vivo.
Vou matar a todos e vou tomar os bens de vocês, a riqueza será minha, porque eu vou banir vocês da terra. Ele desafiou Israel. O que ele não sabia é que quando ele fez esse desafio, ele desafiou o Deus vivo, Deus soberano. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando ele veio contra Israel, o Senhor disse para o seu povo: olha, prepara o altar, coloca o holocausto e vão orar. Ore. Tá vendo? É a mensagem para nós nesta noite: ore. O problema está difícil, é saúde, é no casamento, é com os filhos, é filho rebelde, é filho desobediente. Só ore. Prepara o altar aí, vá para o joelho, ore e deixa o resto que eu faço. Foi o que o Senhor disse para o povo de Israel: ore e deixa a batalha comigo. Deixa o inimigo na minha mão, deixa o adversário de vocês comigo. Senaqueribe veio com 170 mil soldados. Sabe o que é isso? 170 mil homens vieram contra Israel. E no dia da batalha, Deus enviou o anjo. Deus enviou um anjo só. O anjo. Foi o anjo que lutou contra todo o exército sírio. E a Bíblia Sagrada diz que Senaqueribe teve que fugir. O valentão não pôde nem se gabar de todo o seu exército aparelhado. A Bíblia diz que ao amanhecer do dia seguinte, estava coberto o chão, o vale onde houve a batalha, estava coberto de corpos e eram os sírios mortos. O anjo que Deus enviou, porque só foi um. Ele não enviou milhares, ele enviou um só. O anjo que nós acreditamos, né? Que foi o próprio Jesus. O anjo, ele veio e batalhou e pelejou a noite toda e pôs todos os inimigos por terra. A Bíblia Sagrada diz que nunca mais os sírios se levantaram contra Israel depois desta batalha que eles perderam e que Israel ganhou. Tanto que a Bíblia mostra que quando Davi morreu e Salomão sentou no trono, começou a reinar, ele construiu o templo. Foi ele que construiu o primeiro templo em Israel para que Deus habitasse. E quem é que se juntou com ele? A Bíblia vai dizendo ali, todos se ajuntaram, inclusive o rei dos sírios. Se ajuntaram, mandaram madeira, mandaram dinheiro, mandaram até novilhos, porque foi colhido, né? Foi ajuntado muitos novilhos para a inauguração do templo. Isso foi tremendo. Gente, isso é lindo. Quando eu leio isso na Bíblia, eu choro. Sabe quantos novilhos foram mortos para o sacrifício da inauguração do templo depois de pronto? 22 mil novilhos. É muito boi morto, hein? A Bíblia chega a dizer que durou 7 dias. Foram 7 dias de festa, 7 dias de inauguração, 22 mil novilhos e 120 ovelhas, 120 mil. Foi 22 mil novilhos e 120 mil ovelhas. Foi um sacrifício enorme. Ninguém nunca na história tinha oferecido um sacrifício tão grandioso como Salomão ofereceu. A Bíblia até então só fala sobre o sacrifício de Abel, que Deus atentou, que Deus se agradou, né? Depois teve outros homens que também ofereceram sacrifício que Deus recebeu, mas esse foi o maior sacrifício já oferecido na terra de um homem para Deus. Foi grandioso o sacrifício que foi oferecido. Mas voltando ao 122 do 119 de Salmos, Davi está pedindo a este Deus misericordioso, a este Deus que tudo pode. Ele disse: Senhor, sê o meu fiador para o bem, para o meu bem, para o bem do meu povo, para o bem da minha família, para o bem da minha casa. Sê o meu fiador. Nós precisamos deste fiador.
Nós precisamos desta mão protetora, desta mão que guarda, desta mão que defende, deste Deus que uma palavra só é o suficiente em nosso favor. Quando ele branda dos altos céus, o inimigo cai por terra. E nós precisamos deste fiador, desde que dê segurança e proteção para nós e a nossa família. Vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estamos na sua santa e maravilhosa presença, Senhor, mais uma vez, mais uma noite, mais um dia nos colocando, Senhor, mais um momento nos colocando diante do Senhor, ó Pai. Olha o que a Bíblia está dizendo, quão soberano é o nosso Deus, e é muito mais além do que nós imaginamos. Pai, os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, é um cisco diante do Senhor. Vem com suas mãos poderosas, Pai, nos alcançar. Vem com suas mãos poderosas nos proteger, nos guardar, nos livrar dos opressores. Venha nos livrar, Senhor, dos opressores que nos oprimem. São as leis, são os decretos. Olha para o Brasil, olha para o povo brasileiro. Olha a situação das famílias lá do Rio de Janeiro, Senhor, que ainda lamentam, que ainda choram, que ainda estão revoltados, indignados, Pai, com o acontecimento. Olha quantas pessoas inocentes que morreram. E olha quantos que morrem todos os dias são ceifados por causa do crime. Por causa, ó Deus, das leis que defende, e por isso o crime tem aumentado, Senhor, na nossa pátria brasileira. Que a mão do Senhor possa, Pai, nos defender, nos guardar, nos livrar as crianças no caminho da escola, lá dentro da escola, dentro de casa, na ausência dos pais que estão trabalhando. Livra as crianças, livra os idosos. Livra, Senhor, aqueles que precisam de cuidado especial, aqueles que precisam de uma proteção, meu Pai. Ó meu Deus, que as próprias leis do nosso país não conseguem, Senhor, cobrir com tão grande proteção como o Senhor. Que a mão do Senhor possa nos alcançar, ó Deus, nesta noite, nesta semana. É o final, Senhor, desta segunda-feira, estamos aí nos dirigindo para a terça-feira. Que o Senhor possa nos guardar nesta primeira semana do mês de novembro, que neste mês, o Senhor, a mão do Senhor permaneça estendida sobre nós, nos protegendo, nos livrando dos males, dos perigos, das sabotagens, do que o diabo tem arquitetado, das leis, dos decretos, meu Deus, que são sancionados e que vem desconstruindo, vem, ó Deus, destruindo famílias, vidas, desconstruindo, meu Pai, o que o Senhor abençoou desde o Éden. Ah, Deus querido, Deus amado, a promessa do Senhor foi fortalecida em Abraão, quando o Senhor disse: em Abraão são benditas todas as famílias. E hoje o diabo, Senhor, está aí criando leis, usando, Pai, as leis humanas, criando leis e decretos para desconstruir aquilo que o Senhor abençoou, trazendo maldição, trazendo a desconstrução, trazendo, ó Pai, o distanciamento entre os casais, trazendo, ó Deus, a destruição das famílias. As cadeias, as penitenciárias masculinas e femininas estão lotadas de pessoas, Pai, que foram destruídas. Matador de sonhos entrou. E olha a situação, Pai. A maior parte dos que lá estão tem nome de cristão, tem nome bíblico. São filhos de cristãos, são filhos de pais que foram pregadores do evangelho. Muitos já partiram, mas os filhos estão aí, Senhor, presos atrás das grades, frustrados, cheios de frustração. Foram criados dentro de uma igreja, mas não foram criados na tua presença. É o que nós vemos hoje, Pai, a juventude. Jovens que são criados dentro de uma igreja, mas não são criados na sua presença.
A casa de Davi estava nessa situação, por isso ele está pedindo, Senhor, ser o fiador do palácio, ser o fiador do teu servo, ser o meu fiador, porque eu estou vendo, Senhor, que as coisas estão indo de mal a pior, e eu preciso de proteção, de livramento, de bem-estar para toda a minha família, para toda a minha nação, para o meu povo. Eu preciso de bem-estar, de segurança, e somente o Senhor, que é soberano, que é grandioso e pode fazer esta obra extraordinária. Pai, faça também nos nossos dias, Senhor, esta obra maravilhosa, salvando, libertando, curando, transformando, renovando, restaurando, resgatando vidas que estão em perigo. Olha para os hospitalizados, olha para os especiais, olha para os recém-nascidos, olha para as mulheres que estão nas maternidades, olha para aqueles que estão acamados em cima de uma cama em casa, Senhor, sem poder, ó Deus, ter auxílio, sem poder, ó Deus, tratar. Olha a condição financeira do povo brasileiro, olha para os pobres, os necessitados, olha para aqueles, Pai, que vivem no meio de uma crença, mas não conhece o Deus soberano. Olha para aqueles que estão aí, Senhor, são religiosos, são os chamados religiosos, são os chamados gospel, mas eles não conhecem a soberania do nosso Deus. Estão aí sofrendo, estão aí sendo arrastados de um lado para o outro, estão aí frustrados, tomados pela frustração, porque não tem um fiador na sua vida. E precisa que o Senhor, meu Pai, seja o fiador, venha arrebatá-los das garras do diabo, venha arrancar das drogas, dos prostíbulos, das ruas, aonde muitos, Pai, vivem uma vida de prostituição, não pela sua própria vontade, muitos deles, mas porque, ó Deus, a vida não deu. Aqui neste mundo eles não tiveram outra oportunidade, foram criados dentro de lares que até iam, pessoas que iam na igreja, pessoas que conheciam a palavra, mas não conheceram o Deus Altíssimo. Nunca se renderam aos pés do Deus Altíssimo, mas usavam o nome de Deus, se passando por um cristão, e que hoje muitos deles já não vivem mais, mas os filhos estão nas drogas, os filhos estão nas prisões, as filhas estão aí nas ruas se prostituindo, dentro dos prostíbulos, estão aí, Senhor, se drogando para preencher o vazio, que tudo que sobrou foi vazio na sua alma. Estão aí, Senhor, sofrendo com transtorno de ansiedade, com a depressão. Estão aí, ó Deus, tendo crises de pânico e no desespero, não tem no que se apegar, porque não tem o fiador, a fiança do Deus Todo-Poderoso, do Deus Soberano. Estão aí, Senhor, sendo oprimidos todos os dias, sendo arrastados para o inferno, sendo arrastados, Senhor, tirados deste mundo, Pai, suas vidas estão sendo ceifadas, sem que possa contar com um fiador, alguém que guarde, alguém que proteja, alguém que livre, alguém que os arranque das garras do destruidor. Pai querido, Pai amado, alcance, meu Deus, alcance o povo brasileiro, olha para a nação brasileira, olha para os 27 estados, Pai, a população que vive nestas capitais, nesses estados, nesses municípios. Olha também, ó Deus, para aqueles que vivem nas fronteiras, olha para as autoridades da nossa nação, olha para os governantes, olha para aqueles que estão no poder judiciário, legislativo, executivo, olha para o trabalhador, para os empresários, olha para os cristãos, olha para a igreja do Senhor, que tem o Senhor como fiador, que mesmo em meio, Senhor, a tanta tribulação e angústia, permanece firme e não desiste, e nem, Senhor, perdem a esperança, porque sabe que tem um Deus grandioso, um Deus soberano, que é fiador da vida daquele que o teme, daquele que busca. Olha para os inscritos do canal Mulheres Intercessoras. Olha para as famílias, Senhor, dos inscritos. Olha os pedidos de oração, nomes que estão escritos aí nos pedidos de oração. Que a mão do Senhor, ó Pai, possa alcançar. Que o Senhor possa ser o verdadeiro fiador para o bem de cada um, ó Pai. Os que estão em tribulação, em angústia, enfrentando doença, enfrentando morte.
enfrentando, meu Deus, os opressores. Ah, Pai querido, Pai amado, dê vitória, Senhor. Ser o nosso fiador nesta semana, ser o fiador da nossa casa, o fiador, meu Pai, da vida dos nossos filhos, lá na escola, na faculdade. Ser o nosso fiador, meu Pai, no nosso local de trabalho, no meio da nossa vizinhança, no meio da nossa parentela. Ser o nosso fiador dentro da nossa própria casa, Pai, para que quando o inimigo, quando o opressor se levantar, o ladrão, o destruidor, o matador de sonhos se levantar contra nós, tem alguém que dê uma palavra em nosso favor, tem alguém que nos livre, tem alguém, ó Deus, que nos defenda, tem alguém que nos guarde, que nos proteja. Este é o nosso pedido e a nossa oração, em o nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Você orou com fé? Você orou? Leia a Bíblia. Leia, busque, faça busca. Leia a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, a nossa fé aumenta. Todo esse conhecimento que a gente adquire lendo a Bíblia, examinando as Escrituras Sagradas. Porque ler não é o tudo. Nós temos que examinar, nós temos que estudar, nós temos que nos aprofundar, conhecer o Deus soberano. E para conhecer a Deus é estudando, Eu entendo que muitos precisam de ajuda, né? Preciso que alguém ensine. E nós estamos aqui aos pouquinhos, não como sábios, mas como os que já conhecem um pouquinho sobre a soberania de Deus. Mas aos pouquinhos nós vamos passando para vocês. Mas não fique somente em nos ouvir. Busque na Bíblia, leia a Bíblia. Examine as Escrituras Sagradas, se aprofundem. Porque o apóstolo Paulo, ele disse que é muito largo, é muito profundo o conhecimento de Deus. Ele mergulhou, ele andou de um lado para o outro e não encontrou um lugar que pudesse dizer aqui é o fim. Não tem fim. A grandeza do nosso Deus é infinita. As misericórdias do nosso Deus é infinita. A sua soberania é infinita. A sua bondade para com o homem na terra é infinita. Então leia a Bíblia, examine as Escrituras Sagradas, adquira nela conhecimento, que aos pouquinhos Deus também vai conceder a você a graça. Deus também, olha o salmista, ele diz: os meus olhos desfalecem à espera da salvação e da promessa e da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me, Senhor, os teus decretos. Tu és o meu Deus e eu sou o teu servo. Dá-me entendimento para que eu conheça a tua soberania, os teus testemunhos. Oh, aleluia! Isso é lindo demais. Isso é profundo, é forte, muito forte. Busque também entendimento. Diga para o Senhor: dá-me entendimento também, Senhor. Eu também quero te conhecer. Eu vejo falar. Nós muitas das vezes estamos como Jó. Eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Nós só ouvimos falar da soberania de Deus, mas nunca provamos, nunca tivemos um contato mais perto de Deus, nunca tivemos esta experiência de estar diante dEle, de ouvir Ele, de falar com Ele. E a oração é para isso, é para você ter contato com Deus, é para você se aproximar de Deus, é para você conhecer a Deus na sua infinita misericórdia, na sua infinita soberania. Que Deus possa abençoar todos vocês, que a mão do Senhor alcance a cada um. Ouve e não saia sem curtir, sem deixar o teu like, sem deixar o teu joinha. Curta e compartilhe, se inscreva no canal, vocês que ainda não são inscritos, acione o sininho aí para não perder nenhuma oração que será feita nesta semana e durante este mês de novembro. Vamos estar aí orando, hein? Orando, 2 orações, 20 minutos de oração pela proteção da nossa família e a oração da noite, conforme o nosso compromisso com Deus, de orar. Nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Não esqueça de deixar o seu pedido de oração, o seu nome e da cidade aonde você
tem nos ouvido. Deixe aí, interaja conosco, divulgue para que as visualizações também sejam bastante, para que quanto mais ser divulgado, mais vidas são alcançadas pelas mãos divinas do Senhor. Nós não estamos pedindo like porque nós ganhamos dinheiro, não. Este canal não é monetizado. Vocês podem fazer busca, quando é monetizado, as pessoas fazem busca e descobrem. O nosso canal não é monetizado. Nós só pedimos ajuda para poder levar a palavra de Deus aos necessitados, mas nós não ganhamos nada, não recebemos nada com esse canal. É só para evangelização mesmo. É com amor. O interesse nosso é de que vidas sejam alcançadas pelas mãos divinas do nosso Deus, por este Deus soberano. Então, se nós pedirmos aqui a vocês, curtam e compartilhem, não é para que tenha mais visualização e nós venhamos receber, não recebemos nenhum centavo. Não é monetizado esse canal. Então, tudo que nós pedimos a vocês é para vocês ajudar mesmo, que é para as vidas serem alcançadas, famílias receber a proteção, o livramento de Deus, para que Deus possa entrar nos lares, para que Deus possa chegar à vida daqueles que estão necessitados do socorro e da proteção divina. Certo, meus amados? Que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço da evangelista Odete, do pastor Milton e de toda a família Rodrigues. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Voltaremos amanhã, terça-feira, a partir das 7 da manhã com a oração. Todas as manhãs e todas as noites, e ainda mais acrescentando os 20 minutos de oração, pedindo a proteção de Deus. Este Deus que é poderoso, que vai ser o nosso fiador neste mês de novembro, de dezembro e até findarmos o ano de 2025. Nós vamos terminar esse ano com o fiador do nosso lado. O fiador, Deus, ser o nosso fiador para o nosso bem. Ser fiador, nos livrando dos opressores que nos oprimem. E Deus fará, aleluia, Deus será o nosso fiador. Ele dará a palavra final. Quando o médico disser não tem mais jeito, quando o advogado disser não adianta, quando o juiz bater o martelo e dizer, este está condenado, é a palavra de Deus que nós precisamos. Ele é o nosso fiador. Lá na justiça, lá na delegacia, lá no hospital, lá na maternidade, dentro da nossa casa, lá no trabalho, lá na faculdade, quando alguém disser não para nós, nós só vamos olhar e ver Deus agindo, porque Ele será o nosso fiador para o bem de cada um de nós, nos dando a estabilidade de segurança em todas as áreas da nossa vida. É bem assim que Deus trabalha, que Ele possa trabalhar também dentro da tua casa e no meio da sua família. Deus abençoe a todos.